E nós hoje temos para o início desse acampamento, por favor, pode se sentar. No início desse acampamento, como sempre, todos os anos, nós meditamos e refletimos aquilo que nos faz cristãos a viver com ardor, acreditando na certeza de que Jesus volta e estará no meio de nós e resolverá muitos dos problemas que nós temos como consciência, que nós seres humanos não temos condições e qualificação para fazê-lo. Mas mediante a isso também, mediante as situações que o mundo nos traz e nos apresenta, nós vemos que isso se torna cada vez mais frio em nosso coração. Quando olhamos com intensidade, olhamos e nos percebemos muito distante dessa realidade. O tema dessa palestra de hoje, ela vem justamente abordar essa realidade, que é a vinda do reino de Deus. Mas Jesus voltará mesmo? Esta é a maior dúvida que a humanidade traz. Justamente mediante a realidade e a situação de que ela está vivendo com isso aproximadamente mais de 2000 anos. Quando Jesus pisou essa terra e nos trouxe a boa nova. É tempo suficiente para nos fazermos questionar e perguntar, de fato Jesus voltará? E a nossa fé, ela tende a se esfriar com relação a esta realidade. Vou tentar nesse pouco espaço de tempo abordar uma realidade para que nós nos atentemos o quanto também o nosso inimigo faz para nos esfriar, justamente no tempo e no momento que precisamos dar atenção aos sinais que Jesus falou que daria naqueles dias, que podemos ou não classificar esse como o hoje, o agora. E também quero trazer em memória que nós não esquecemos da realidade que o Padre Jonas, meu pai fundador aqui da Canção Nova, durante toda a sua vida pregou de que esta era a geração que presenciaria esta realidade. Em momento algum ele citou data, tempo, momento, mas nos trouxe a viver arduamente que temos que estar preparados. E eu vou abordar algo que eu quero deixar um pouco claro, que é um pouco talvez complexo, mas é necessário para os dias de hoje para entendermos com relação a que ponto estamos vivendo desta realidade daqueles dias. Podemos começar da seguinte forma. Nós temos como sinal para que nós possamos pontualizar aqueles dias como os dias de hoje, uma das leituras lá de Daniel, capítulo 12, versículo 4, onde Daniel fala de uma realidade profética daqueles dias, em que o conhecimento se multiplicará. Quero que guardem esse contexto. Depois nós temos lá em Apocalipse 13, 15 ou 16 a 18, uma outra realidade que diz que nós não poderíamos ou não poderemos comprar ou vender se não tiver a marca. Essa marca citada com relação ao 666, ou para aqueles que estudam aí o 616. Dentro dessa realidade, eu quero trazer esses dois fatos e tentar buscar abordar algo que agregue a tantas outras realidades que já foram abordadas e é abordada nos dias de hoje. Tentando dar algo a mais para que nós refletimos. Dentro dessas duas realidades, por que antigamente não se era possível e não se poderia fazer possível até mesmo atestar que vivíamos num tempo ou num período
aonde a vinda de Cristo se fazia eminente. Porque nós não tínhamos condições suficientes para atestar que parte dessas duas profecias estavam acontecendo. Pegando a profecia de Daniel, aonde ele diz que naqueles dias o conhecimento se multiplicará. Tenho aqui mais de 50 anos, então dentro dos meus 50 anos, nunca tive a oportunidade de poder afirmar que de fato o conhecimento estava se multiplicando. Porque ele vinha e seguia um ritmo normal, onde você aprendia uma determinada realidade e dava tempo de você exercer, praticar, colocar em prática, construir negócios sobre o que você estava fazendo ou estudando e ter frutos daquela realidade que você implementava. Havia tempo para que isso ocorresse. Da mesma forma, quando você buscava algum tipo de conhecimento, você tinha que procurar as pessoas na escola, faculdade. Muitos aqui acredito que é do tempo de ter que ir à biblioteca para poder obter um livro emprestado por tempo determinado, para obter determinado conhecimento. Hoje, os dias mudaram. Nós temos o que é chamado conhecimento na palma de nossas mãos. Provavelmente cada um daqui presente tem um celular com acesso às redes e por ele você tem acesso à informação. Só nesta realidade já é possível atestar que sim, o conhecimento ele está a uma velocidade dentro daquilo que nós tínhamos ou não condição, de uma forma mais acessível, e ele sim, com um pouco de interesse, nós conseguimos acelerar, multiplicar esse conhecimento. Mas eu ainda não quero apontar sobre esta realidade. Eu quero um passo ainda à frente. Alguns de vocês, acredito que, se não for a maioria, já ouviram falar de IA, inteligência artificial. Não dá tempo de abordar, mas quero deixar um tópico, né? Usa-se o nome inteligência artificial por questões de denominação, mas não é algo inteligente como nós conhecemos, né? Só para ficar aqui um ponto, e não dá para abordar isso. Mas o nome usado é inteligência artificial. É um modelo de linguagem que permite associar palavras e fazer com que o que ela solte ou libere, você tenha um certo sentido. Vamos partir desse pressuposto. Mas tecnicamente se trabalha com o que é chamado a busca do AGI. O que seria isso? É um conhecimento supremo, tecnologicamente falando sobre isso. Um modelo de aplicação que você possa perguntar qualquer coisa para ela e ela responda. Se olharmos para essa realidade hoje, né, de um modelo de internet, ChatGPT, alguns usam, Gemini, outros o Google deve ter, e assim como outros. Se pegar esse modelo dentro dele, já tem todo o conhecimento da humanidade. Todo. E os que ainda estão por vir. Qualquer pergunta que você faça sobre ele, ele te dará uma resposta. Muitas vezes não certa, porque ele ainda está sendo treinado. Mas você já tem esse acesso. Eu quero focar no avanço que isso está trazendo. E aqui o paralelo com a profecia. Nunca na humanidade tivemos oportunidade e momento cujo base do conhecimento humano pudesse ser agregado a uma ferramenta ou a um dispositivo. E ao mesmo tempo, você não conseguir acompanhar a evolução destas ferramentas. E aqui está o que nós precisamos tomar como consciência. Nos últimos dias, vamos pegar aqui período de 1 ano, 2 anos,
o avanço dessas ferramentas, ela vinha sendo de 6 em 6 meses. Depois ela baixou para 3 meses. E agora ela está sendo superada nos últimos semanas por semanas. Numa semana sai um modelo que faz tal coisa. Na outra semana, outras empresas lançam um outro modelo que alcança tal nível. Na outra semana, outro modelo que atinge tal nível. Uma superação que partiu da casa dos 20% a nível do conhecimento abordado por algumas ferramentas que faz medição do conhecimento humano, a uma proporção de atingir 80% do conhecimento de um especialista dentro de áreas específicas. Aqui subentenda matemática, português, inglês, física, geografia, genética e assim vai. No momento ele ainda não é a AGI, ele é separado, é modelos separados. O que acontece? Vou dar uma experiência, no meu caso, que sou da área. Se eu parar para estudar um modelo hoje, dominar ele em uma semana, e for pôr em prática ele na próxima semana, não dá. Porque na próxima semana já tem um avanço correlacionado a ele. Eu precisaria entender esse avanço para de fato fazer e realizar o que eu queria. E se eu demorar mais uma semana, você vai ter um outro avanço que vai superar aquilo que você estava implementando. Para quem tem uma noção daquilo que nós podemos ou não fazer, ou seja, se você quiser construir um negócio, for abrir esse negócio e quando você abrir ele já ter que mudar porque o que você está fazendo está ultrapassado, é um pouco para entendermos o quão rápido o conhecimento está evoluindo na humanidade nos dias de hoje. E ele precisa fazer isso dentro desse avanço, porque para acontecer parte daquilo que Deus disse que acontecerá nos fins dos tempos, é necessário você ter ferramentas suficientes que possa controlar o que a humanidade faz, a nível pleno. Por que eu digo e afirmo isso? Porque, novamente, a profecia dita no livro de Apocalipse, onde diz que nós não conseguiremos comprar ou vender, ela dá a base e o fundamento com relação a esse avanço que está acontecendo. Hoje, praticamente, vocês que têm documentos e os documentos são digitais, você precisa se cadastrar num site Gov, do governo brasileiro, e lá estão os seus documentos. Preste atenção, voltando um tempo atrás, cada atividade do que você vai fazer, o próprio sistema está exigindo com que você tenha esse cadastro em determinado lugar. Primeiro, você uma pergunta, você tem que ter, você já tem, você dá espaço. Depois ele já começa a dizer, se você não tiver, você não pode usar. Se você não tiver, você não tem acesso. E assim sucessivamente. Ou seja, aos poucos vão treinando a humanidade para que ela se sinta confortável dentro de uma realidade de dependência. Aqui nós precisamos chamar a atenção de estar atento aos ensinamentos que Jesus deixou na Bíblia com relação aos sinais para aqueles dias. E não nos deixar abater com relação à questão de tempo, daquilo que nós estamos ou não realizando. Mas para não se poder comprar ou vender, nós precisamos ter a seguinte realidade. Se eu não puder comprar em tal lugar, eu me dirijo a outro. Mas o sistema ele precisa de tal forma saber que você é a mesma pessoa, independente do lugar que você esteja. E, novamente, nunca na humanidade tivemos condições de obter esse tipo de controle, a não ser nos dias de hoje. E isso não é nem pela eminência da internet, que está conectado e se conecta a todas as realidades
em todos os lugares e ainda está num processo de expansão. Tenho conhecimento de amigos meus que já tiveram em tribo indígena na Amazônia, que você precisa de 12 horas para chegar de barco lá, e lá tem a internet. Para dizer, não é uma realidade muito distante. Mas o fato de estarmos conectados a isso, nos permite que algo possa nos permitir comprar ou vender. Nos colocando exatamente na realidade desta profecia. E quando isso ocorrer de fato, nós estaremos vivendo exatamente no tempo proporcional para que isso tivesse as condições de acontecer. E isso não está longe. Mas agora tem o terceiro problema. Ok. Para isso acontecer, nós temos que ter equipamento, computador, que gerencie tudo isso. E novamente fazemos a pergunta, nós temos computador que faça isso? Computador sim, que faz isso, não tínhamos até então. Porque a massa e o volume de dados para se controlar 8 bilhões de pessoas aproximadamente, precisa ser algo grande, potente, poderoso. E a tecnologia de hoje que nós temos, ela faz, mas precisaria ser algo enorme para que pudesse fazer. Mas nós já estamos com um coavanço de uma tecnologia chamada quântico, computador quântico, que ele processa bilhões de vezes mais rápido do que o que nós temos hoje. Até então poderíamos dizer, tá, isso é teoria, ainda está muito abstrato e muito longe dessa realidade, mas não. Ele já existe e algumas empresas já o têm, e algumas empresas já exercem atividades particulares utilizando deste equipamento. Se nós juntarmos as peças aqui então, nós temos a realidade de o conhecimento estar se multiplicando, nós temos a realidade que existe equipamentos hoje para que permita evoluir e avançar esse tipo de conhecimento, a ponto de não podermos acompanhar o seu avanço. Existem equipamentos que pode, com o registro sistemático da forma como está ocorrendo, permitir com que eu não possa comprar ou vender ou negociar ou ter acesso com relação a algo que eu queira, se não tiver autorização específica para isso. E outras demais realidades que nos colocam justamente dentro de um tempo que é possível fazer com que essas profecias se cumpram. Não estou afirmando que está se cumprindo, mas estamos no tempo que é possível fazer. Nós temos estudos e propostas que está levando esta realidade para uma data de 2030, aonde ter toda esta facilidade, esse sistema em funcionamento. Não podemos afirmar pleno, porque estamos vivendo outras realidades de sinais que o Senhor pede para que nós também acompanhamos nos tempos de hoje. Não abordarei aqui, mas rumores de guerra. Nós estamos vivendo por muitos rumores de guerra. A mídia, muitas vezes, ela não traz isso explicitamente da forma como está acontecendo a nível mundial. Mas estamos vivendo, se procurarmos com atenção. No Brasil, com um pouco menos escala, mas sim, também temos agitação sobre isso. Se olharmos para a América Latina, aqui, colado a nós, também tem realidades vivendo de coisas que em nossas vidas, por exemplo, não acreditávamos ser possível ocorrer dentro dessa realidade. Portanto, sim, as coisas estão acontecendo. E é em meio a tudo isso que agora nós precisamos nos atentar, porque o inimigo vai tentar nos destituir daquilo que é o mais importante para nós: fé.
Acreditar de fato que o que está acontecendo é o que foi prescrito por Jesus que aconteceria. E a tendência que ele vai trabalhar é para nos esfriar. Eu quero que vocês reflitam e façam uma reflexão, não agora, mas calmo, com atividades da vida de vocês com relação a esta realidade. Vocês têm ou não se deparado com situações onde vocês se pegam não confiante na realidade cristã daquilo que nos é oferecido a viver? Justamente porque estamos sendo aos poucos retirado daquela certeza de quando nos convertemos, de quando ouvimos que Deus estava e falou conosco, do ardor que tínhamos para poder levar e passar isso à frente, do cuidado e das atenções com relação àquilo que nós estávamos fazendo e vivendo. E isso nos coloca numa situação com muita responsabilidade. Eu sempre costumo dizer aos que estão mais próximos de mim, que uma das frases de Jesus que muito me assusta é aquela cujo ele traz um questionamento. Encontrarei eu fé quando retornar? Disse Jesus. E hoje eu presencio a fé sendo exaurida daqueles que estão ao meu lado. Não querendo ser apocalíptico, mas no sentido real da palavra ser apocalíptico, revelar. Nos dias de hoje, muitas atividades que nós usamos e fazemos é feito para nos pautar mediante ao que, eu vou usar o termo genérico, sistema nos leva a fazer. E quando percebemos, nós estamos fazendo exatamente aquilo que não entendemos estar fazendo, e explico. Pegue uma realidade do seu celular, você tem um navegador, seja ele qual for, você entra lá e pesquisa. O que acontece por detrás disso? Nós temos algoritmo, que tem como princípio e finalidade te vender coisas. Essa é a verdade por detrás. Mas presta atenção nesse detalhe. Cada vez que você acessa algo, você começa a receber informações, atribuições de produtos para ser vendido, comercializado. Muitas vezes você fala, comenta, pesquisa alguma coisa e você passa a receber isso especificamente daquilo que você estava pesquisando. Ok, isso pode ter sido perceptível por vocês. Quer dar um passo a mais sobre algo que vocês precisam ficar atentos. Já prestaram atenção que vocês podem estar vivendo ou sendo conduzido a adquirir, a consumir conteúdo que um algoritmo está passando para vocês? Porque quando algo é lhes sugerido, novamente vem algo referente àquilo, referente àquilo, referente àquilo. Se vocês fizerem um teste de pegar e criar uma outra conta e entrar, vocês vão ver que o direcionamento por ela é totalmente desassociado ao que você está usando aqui. Ou seja, estamos sendo conduzidos restritamente, diretamente, por aquilo que nós usamos e fazemos dentro deste conceito de internet. Isso é um problema. Porque cada um está vivendo uma realidade cujo um algoritmo, uma máquina, um programa, definiu que tinha que ser assim. Quase que, posso usar o termo, estamos sendo escravo de um sistema que nos força, nos conduz e nos direciona a uma realidade que não compreendemos o porquê que aquilo está acontecendo e, por muitas vezes, não entendemos que isso está acontecendo. Isso não é culpa nossa, porque isso foi feito aos poucos.
E aqui nós precisamos ter muita atenção e ligado àquilo que a palavra de Deus nos revela para os dias de hoje. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós precisamos estar atento àquilo que nos é entregue como facilidade muitas vezes de vida, que nos desvia de uma realidade do que temos que ter como propostas de vida. Nos escravizar. Mas o ponto mais importante disso é nos conformar. Esta é a palavra que eu quero que vocês guardem. Conformar. O conformismo nos coloca dentro de uma realidade sistemática. Eu vivo o que o sistema permite porque eu confirmo, eu vivo, é normal. E aqui eu não quero trazer algo para revolucionar. Não, é interior. Porque o reino de Deus, ele precisa estar aqui dentro de nós. E isso será tratado neste acampamento com mais detalhes. Ele precisa estar aqui. E por saber que ele precisa estar aqui dentro de nós, é que nós estamos sendo abordados de forma absurda a nos desviar daquilo que é a crença e a vontade de Deus. Trago 3 exemplos de 3 gerações. Antigamente, quem queria trabalhar em qualquer área técnica, esse antigamente aí, vamos pontualizar mais ou menos na década de 90, você precisaria ter algo que muitos jovens aqui nunca ouviram falar, ou talvez nunca viram, mas você tinha que saber digitar numa máquina de datilografia, coisa de museu hoje. E para você entrar em algumas empresas, você tinha que ter dos 2.500 toques por minuto. E se você não tivesse esse curso, você não entraria. Uma realidade. Depois disso, veio a internet, os computadores. Aqueles que tinham experiência quanto a isso, ficava mais fácil de entrar. Muitos iam de 2 dedos, muitos vão de 2 dedos até o dia de hoje, mas funciona, a coisa vai. Logo depois veio os celulares, que trouxe uma outra revolução. Agora você não precisava muito digitar, você fala e move. Para cima, para baixo. E é aqui que eu quero entrar. Nesse meio, gerações nasceram dentro desse conceito. E aqui nós temos 3 gerações que podem atestar isso. A primeira geração que tinha que digitalizar, ter máquina de escrever, fazer ela andar, ele se absorveu. Ele trouxe um pré-conhecimento e soube distinguir o que é uma coisa da outra. A geração mais moderna, aqueles que nasceram na década, que já nasceram vendo o computador e ignoram, não sabem o que é uma máquina de escrever, para ele a realidade do que está acontecendo é mais fácil, mais assimilável. E sabem lidar com as realidades sem precisar se preocupar. E agora tem a próxima geração, que é daqueles que usam o celular, que dão um toque para cima e outro para baixo. E aqui nós precisávamos ver adolescentes jovens e crianças que acabaram de nascer. Qual é o problema? A tecnologia utilizada para isso daqui, movimento de tela, para aqueles que não têm noção, sabe aonde foi buscar isso? Em criança. Recém-nascido na faixa ali de 5, 6, 7 meses, 1 ano, até 5. Foi feita pesquisa. Dado equipamentos na época similar com relação a isso, aonde é como que essa criança manuseia isso. Isso foi proposital. E chegaram numa conclusão de que naturalmente elas faziam isso, com a mão ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita. E adotaram esse sistema e colocaram aqui. Isso é um instinto natural de criança. Se vocês forem prestar atenção hoje em crianças, que certamente aqui, acredito que vários têm a presença ou podem ter próximo, façam a experiência de que as crianças nascem hoje, ao ter o contato ou o primeiro contato com um aparelho desse, naturalmente ela já sabe
ou tenta manuseá-lo da forma como nós conhecemos, que chamamos operar um celular. E muitas vezes atribuímos, nossa, que criança esperta, ela já sabe utilizar o celular e nem... Não, isso foi algo planejado, foi pego no instinto que nós temos. E este instinto, ele nos prejudica. Porque quando você entra dentro deste instinto, para você sair é muito difícil. Porque é algo enraizado, instinto. É igual o instinto do ser humano de se reagir a defender, como na idade das cavernas, se vinha um animal, o instinto é se defender. O instinto é defender o próximo. É o instinto, está lá dentro. E esse instinto faz com que hoje vocês entrem em uma ciranda apresentada, oferecida por aquilo que já expliquei momentos antes, e você não sai disso. É viciante. Você ver um vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo, próximo, e quando você percebe, você está brigando com você mesmo para sair desse processo viciante. Por quê? Porque é natural. Você absorve isso facilmente. E é isso que está acontecendo com esta geração e acontecerá naturalmente com a geração futura. Por isso, a consciência é preciso lutar internamente dentro de nós para que possamos ter consciência do o que estamos fazendo do nosso tempo para com a realidade do que Deus quer que façamos nos dias de hoje. Porque as facilidades tecnológicas, as facilidades do que o sistema oferece, ela é ampla. Ela é viciante. Ela distrai. Ela nos tira a atenção. E ela nos coloca numa realidade onde nós tendemos a nos esfriar daquilo que é a vontade de Deus. Por muitas vezes é um esforço agora ter que pegar uma Bíblia, fazer o estudo de uma palavra. Por quê? Porque tem N situações que nos tira dentro daquilo que é o ser essência, alimentar a essência divina de Deus que nós temos aqui. Por muitas vezes nos colocamos separado da realidade de nos apresentar diante de uma celebração, de estarmos indo na missa onde nós temos que ir em função e por causa de Jesus Cristo, por algo substancial. Isso é o que está levando a humanidade a perdendo a fé aos poucos, se esfriando com relação à realidade da sua proposta de vida como cristãos. Isto tem um porquê para os tempos de hoje. Porque se não tivermos cristão forte, resiliente, que resista a todas essas impregnações de tudo que está por acontecer, o que está por vir está nos jogando a um passo daquilo que é seguir a ação do anticristo. Apocalipse 13, de 1 a 10, ele vai falar sobre a besta que emerge do mar. Em Apocalipse 13, de 10 em diante, vai falar sobre a besta que emerge da terra, que recebe poderes da besta que emergiu do mar. E ela terá poderes absurdos sobre a face da terra. Nós estamos novamente entrando com um sistema de tecnologia onde já se fazem e se implementam chips neurais que você faz com que você, através do chip na sua cabeça, implementado, Neuralink, para aqueles que quiserem pesquisar e procurar, você pode falar com materiais, produtos e algo externo. E uma outra empresa também já está fazendo o inverso, que é fazer com que algo externo entre dentro do seu cérebro, um estilo Matrix, você faça upload das informações. Seres humanos já estão se tornando híbrido dentro de uma realidade
conhecedora nos dias de hoje, que partiu de um princípio de prótese, não estou dizendo que isso está errado, mas é um conceito, um avanço, e hoje cria um processo de dependência dessas tecnologias, transformação. E agora nós estamos tendo, já disparado por algumas empresas, duas, uma americana e outra chinesa, a venda em massa de androides que vão substituir a realidade do ser humano. Não dá tempo de abordar sobre isso, mas quis trazer essa realidade para dizer o quê? A letargia, que é um dos maiores mal cristãos, ela vai ser jogada sobre a face da terra aos montes. O que seria isso, Jorge? Sistemas autônomos vão entrar em fábricas, empresas, lugares, locais, vai gerar demissões em massa. Aqueles que forem um pouco mais informados podem dar uma pesquisada com mais calma e vocês vão ver isso. Mas existe o discurso do sistema que diz que um desempregado dentro dessa área ou de uma determinada área de empresa, ele só vai ter que relocar, trabalhar isso de forma em outras áreas. Lamento dizer, mas isso não é verdade. Não é verdade. Isso vai nos levar a algo que é chamado de crédito. Vou traduzir aqui, não é, mas vou traduzir para entender o conceito. Uma tipo Bolsa Família brasileira. Mas um crédito onde empresas governamentais, instituições, big techs, já pensam e querem implementar isso porque não tem como lidar com a humanidade desempregada sem poder ter condições de se arrumar um outro emprego porque está sendo substituída por máquinas, por sistemas autônomos, por modelos autônomos conduzidos por inteligência artificial. Isso pode não ser realidade ainda no entendimento de muitos nos dias de hoje, mas é uma realidade factível, está ocorrendo. E quando isso ocorrer, que é o que eu quero que entenda, essas pessoas desempregadas buscando emprego sem ter onde trabalhar, elas vão entrar em estado depressivo. E todas essas realidades que eu acabei de citar aqui, vai ser instrumento que pode realavancar este problema. O se infiltrar dentro de alcoolismo, dentro de realidades de brigas, discussões familiares, e N realidades e situações que a consequência desses atos vão gerar. E aqueles que não tiverem fé, acreditar que Jesus Cristo é a única salvação, é a única forma de passar por esse obstáculo, esses estarão em uma realidade extremamente frágil com a sua fé. Até mesmo a ponto de responsabilizar o próprio Cristo por isso. Mas precisamos entender que só estamos vivendo e passando por isso porque não prestamos atenção nos sinais que Deus proporcionou e realizou e está realizando no decorrer do tempo em que vivemos para nos alertar daquilo que estava por vir. E em nenhum momento nos foi negado de compreender que estes seriam tempos difíceis. E nós podemos constatar que cada vez mais nós nos esfriamos de crer e acreditar nisso. Porque não vai ser fácil o tempo que essas profecias que nos apontaram há centenas de anos atrás, nos colocando num tempo que é este,
aonde essas realidades irão acontecer. E se nós não buscarmos ardentemente conhecer a verdade absoluta que é o próprio Cristo, nós não teremos outro caminho ou outra opção para a salvação. Porque a única fonte verdadeira, o único que tem condições de nos tirar desta realidade é o próprio Cristo. Não é pessoas, não é propostas, não é realidades que eu fiz, não é minhas reservas, não é os meus fundamentos, meus princípios, nada disso vai lhe trazer dentro do caminho que é a verdade do Cristo. E novamente, o próprio Cristo nos dias de hoje está sendo abafado de sua realidade. Apagado daquilo que ele, por mais de 2000 anos, através dos seus discípulos, vieram caminhando e tentando nos trazer aquilo que era a verdade. Simplesmente por processos de conveniência. Conveniência sobre o quê? Muitas vezes falar a verdade compromete. Muitas vezes falar a verdade te abstrai de realidades daquilo que você vive e faz. E muitas vezes esta realidade, ela pode trazer inimigos no seu ciclo social. E muitas vezes o falar a verdade, não ser omisso àquilo que Deus tem demonstrado e feito, nos faz viver aquilo que é um dos maiores pecados dos dias de hoje, que é o comodismo. Porque se eu não dou argumento, não dou alimento, não dou força, exemplo, para que aquele que está ao meu lado levante, lute, e seja como eu exemplo naquilo que eu estou fazendo, muitos aderirão àquilo que é o mais fácil, o mais simples, o mais cômodo, o mais viável. E eu tenho certeza que não é isso que nós pelo menos pensamos e queremos. Porque lembra, e finalizando, um dos outros problemas finais que nós vamos ter é que, para que esta realidade e a entrada naquilo que podemos chamar no tempo finais, de fato, o Senhor voltará quando proclamarem ou disserem paz e segurança. Se os cristãos estivessem pensando hoje, eles viriam que isso é um dos maiores problemas para a nossa realidade nos dias de hoje. Porque nós fomos treinados a viver dos problemas, das situações, das realidades que nós vivemos. O que eu comecei a dizer no início, nós perdemos a sensibilidade de acreditar que Jesus talvez possa voltar ou não, pelo tempo passado entre nós. Temos situações, realidades, meios, equipamentos, sistemas que nos afastam desta realidade. Problemas que estão sendo gerados cada vez mais por escalas que nós não compreendemos. E a hora que vier um Salvador e resolver tudo isso como proposta finais profética, aonde parte da saúde será cuidado, o ensino será cuidado, a parte do que nós temos porque não conseguimos trabalhar, mas alguém veio e nos deu trabalho, ou nos deu uma renda que nos ajudasse naquilo que estamos fazendo, essa pessoa é boa. E esses problemas serão eliminados. Mas dois fatores ainda estarão em pêndulo. E Jesus?
Eu vou ter fé suficiente para entender que isso era necessário e precisávamos passar? Ou eu vou me entregar àquele que resolveu os problemas e me deu benefícios para que eu possa viver bem a ponto de proclamar que agora estamos vivendo por paz e segurança? Porque quando esse dia chegar, aí nós chegamos no fim. Porque de fato é este o momento derradeiro onde Jesus retornará, quando tudo estiver bem para a humanidade. Mas este bem será um bem sem Cristo. E aí vocês vão entender o que foi que eu disse dentro dessas citações que eu trouxe, sem poder se aprofundar sobre cada uma delas. Porque a partir do momento em que toda essa realidade se fez presente, eu já fui acomodado mediante as formas como eu uso aquilo que me é apresentado. A partir do momento em que eu já deixei Jesus de lado porque ele passa a não fazer sentido para a minha vida, não passa a fazer sentido para aquilo que eu estou vivendo. A partir do momento em que as realidades do qual o mundo apresenta, Jesus não fazendo sentido nenhum para mim, eu me aderi àquilo que me foi apresentado. Eu, como precedente, deixei de crer e me esfriei e não fui exemplos para aqueles que estão vindo dentro desta nova realidade. Eu passei a corroborar com o sistema. E não trazer, ser imã, ser sinal, ser algo que aponte para Jesus o caminho e a salvação. E eu passei a ser pedra, entulho e meios de não salvação para aqueles que precisavam de pelo menos um exemplo no meio de nós, de alguém que se portasse e falasse a verdade, não importando as consequências em si e sua vida, e aqueles que se sujeitariam a testemunhar a verdade de Cristo, independente de estar sendo excluído daquilo que foi concebido como um sistema bom, aderente e que traz solução para os dias de hoje. Aonde o ato de eu fazer isso estaria me colocando contra uma das maiores realidades que está sendo apresentado para uma humanidade que foi fragilizada dentro dos seus direitos, e agora tem alguém que está dizendo que quando estivermos bem, você está dizendo que isso é ruim para mim. Eu como cristão, você como cristão, e você que está em casa me ouvindo agora como cristão, de que lado você quer estar? Você quer estar do lado daqueles que vão corroborar para traçar uma pavimentação para desviar o povo de Cristo? Ou você vai ser a minoria que vai ser exemplo, vai ser testemunho para que aqueles que estiverem pautado a seguir este caminho, possa ter em você um exemplo de fidelidade a Cristo e não ao sistema. Essa é a reflexão que você precisa fazer nos dias de hoje, mediante a tudo que lhe é apresentado, mediante a um pouco do que eu trouxe para a reflexão daquilo que está acontecendo ao nosso lado, e de fato pesar a nós mesmos na balança. Eu peso o suficiente para resgatar com minha fé, com minha ação, com minha crença, aquele que está ao meu lado? Serei capaz de suportar, viver essas realidades que o Senhor diz que não é fácil para os dias de hoje, sendo testemunho da vida de Cristo em minha vida? Eu terei de fato Jesus dentro de mim?
Ou será um Jesus teórico? Agradeço a vocês que ouviram, vocês que estavam aqui, e que essas reflexões que fizemos, ela de fato possa nos ajudar a olhar para a realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje e acreditar que Jesus é a única salvação. E se eu não trouxer mudança de vida para aquilo que eu estou fazendo nos dias de hoje, situações, realidades e caminhos difíceis nós teremos que viver, e reza pesar que eu terei força o suficiente para resistir a toda a tentação que foi planejado e preparado para me reter no dia de hoje, para me reter nos tempos de hoje. Não é o próximo, sou eu em primeiro lugar.